Amém, irmãos. Como é bom, ao longo dessa liturgia, nós cantarmos, orarmos, nós entregarmos nossa vida ao Senhor, e nessa hora nós vamos adorá-lo em estudo da palavra de Deus. Vamos abrir juntos em Apocalipse capítulo 8, versículos 6 a 13. Essa série em Apocalipse, ela nos desafia de formas diferentes, ela tem vários símbolos, ela tem particularidades de gênero literário, mas nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, e é sempre bom lembrar disso, que João não escreveu o Apocalipse para um grupo de estudiosos formados em escatologia. Ele escreveu para a igreja, ele escreveu para nós. O Espírito Santo de Deus usou a pena do apóstolo João para que nessa noite eu e você pudéssemos ser confortados, encorajados e encaminhados no caminho de vida. Amém, meus irmãos? Então essa é a atitude, essa é a postura de quem estuda em adoração, quem aprende em adoração. Então vamos prestar bastante atenção na leitura da palavra infalível, inerrante e inspirada do nosso Deus. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos, que ainda têm de tocar. Esta é a santa palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, a tua lei, ela é boa, é o alimento que nós precisamos para a nossa alma neste momento. Senhor, fala conosco nessa hora, pelo teu poder, Senhor, pela tua graça, abre o nosso entendimento para receber as instruções das veredas de vida e aqui possamos sair desta noite tão alimentados, nutridos, encorajados na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Peço ao pessoal da mesa de som para colocar o retorno aqui para mim, ele não está saindo nessa caixa. Obrigado, pessoal. Irmãos, um pedacinho de um livro do pastor Christopher D. Green. Ele conta uma experiência muito familiar para muitas pessoas, e muitos de vocês aqui nessa noite vão se reconhecer com essa experiência. Então, eu vou ler para vocês um trechinho dele, tá? Ele fala o seguinte: não sei explicar por que faço isso, mas sempre andei no escuro, literalmente. Quando eu era criança, eu costumava fazer isso mais como um desafio, como uma aventura. Agora, como adulto, faço isso mais como um hábito do que qualquer outra coisa. Se eu me levantar no meio da noite, me recuso a acender as luzes. Em vez de simplesmente apertar um botão e iluminar o meu caminho, vagueio no escuro, contando com meu 6º sentido para me guiar. Normalmente eu acho que com todos os anos de prática, posso chegar ao meu destino pretendido sem muitos incidentes. No entanto, algumas noites atrás, provei ser uma exceção e tive dolorosas consequências. Depois de ficar na cama ali por mais ou menos 1 hora, levantei-me para beber água. Com a boca tão seca quanto o interior de uma caixa de lenço de papel, me arrastei pelo corredor meio adormecido, mas ainda acordado o suficiente para desfrutar as cócegas nos pés do carpete. Ao atravessar o corredor, foi bom parar ali perto do aquecedor. Continuei apenas mais alguns passos e então encontrei meu destino fatídico. Acho que realmente senti a dor antes mesmo dela acontecer. Com um arrastar de pés bem inocente, bati o pé na cadeira da sala de jantar. A força foi tão grande que derrubou uma cadeira e me derrubou como uma pilha de dor no chão. O grito foi abafado apenas porque eu estava com a boca tão cheia de pelo do carpete que não se ouviu nada. Se eu tivesse apenas acendido a luz, teria evitado a dor.
Parabéns, se você está rindo é porque você é pecador também, já fez isso antes. Mas, meu irmão, minha irmã, a gente faz isso, né? A gente se acha bom e sabe andar no escuro, mas a gente sempre dá um trupicão ali, bate o pé em algum lugar que vai nos dar uma dor tão latejante, nos faz lembrar que a gente não é assim grande coisa. Mas, meus irmãos, a verdade é que nesse mundo hoje, tem muita gente que adora andar no escuro sem precisar de ajuda. Muitas pessoas nesse momento estão andando no escuro, achando que são autossuficientes e são capazes de se guiar, porque elas têm um sexto sentido, um sexto nato. Elas sabem tudo de política, elas sabem tudo de economia, sabem tudo de vacina, e assim elas são autossuficientes, elas não precisam de mais ninguém, mas continuam tropeçando. Não só por causa dessas coisas, mas por causa da soberba e dureza do seu coração. Mas pior do que quem está no mundo são os cristãos que se esquecem que eles não são chamados para andar espiritualmente no escuro desse mundo. Eles acham muitas vezes que tem um sexto sentido e vão seguindo nesse mundo do mesmo jeito que pessoas que não estão com a luz ligada. E meus irmãos, assim, eles esquecem que não apenas devem evitar as trevas, mas ser uma luz para esse mundo. Eles devem ajudar a expor o mal das pessoas e as trevas desse grande mundo. Meus irmãos, por incrível que pareça, esse texto de hoje é sobre isso. Um Deus que liga o interruptor da sua verdade nesse mundo usando trombetas. Trombetas que alertam, trombetas que transformam, trombetas que purificam o caminhar dos homens nesse mundo e lançam a luz da verdade de Deus sobre toda a sua verdade que está acontecendo, todos os eventos, desde a primeira vinda de Cristo até o dia que ele voltar. Trombetas de iluminação. E a forma como nós vamos ver essas trombetas são 3 pontos. Nessa tese eu já falei todos eles. Primeiro, trombetas que alertam. Depois, trombetas que endurecem. E terceiro, trombetas que punem e purificam. Tá? Então nós vamos ver isso. Em primeiro lugar, meus irmãos, trombetas que alertam e preparam. Tá? Nós estamos aqui no capítulo 8, e é muito difícil pregar em Apocalipse sem recapitular um pouco o que nós estamos fazendo. Nós precisamos lembrar. Nós estamos aqui, meus irmãos, naquele momento da descrição dos 7 anjos com suas trombetas que foram introduzidos no início do capítulo, no versículo 2, aí nós tivemos ali um pequeno parênteses de interrupção, mas agora voltou. E essas trombetas, veja, meus irmãos, a gente precisa lembrar que em Apocalipse as coisas não seguem linearmente e cronologicamente. A ordem das visões é a ordem que João viu as visões. Mas vai ficar bem claro para nós, meus irmãos, que essas trombetas são uma recapitulação temporal dos mesmos selos que nós já começamos a ver no capítulo 6. Então, qual é a diferença daqueles selos para essas trombetas? É uma diferença de perspectiva, meus irmãos. Enquanto lá nos selos, nós estávamos vendo as provações pelas quais os crentes teriam que passar, agora o foco está nos julgamentos que os descrentes, que os incrédulos vão ter que suportar. E como nós sabemos que é isso? Para começar, meus irmãos, para entender Apocalipse tem que lembrar do Antigo Testamento. É muito difícil você estudar os símbolos do Apocalipse sem se lembrar dos símbolos do Antigo Testamento. Então a primeira pergunta é, de onde vêm essas trombetas, pastor? A gente está vendo um anjo tocando trombeta, depois vem outro anjo, depois vem outro anjo. É o que nós vemos nos versículos 6 e 7 em diante. Mas no Antigo Testamento, meus irmãos, as trombetas tinham várias conotações. Reverendo Quaresma até explicou para a gente num sermão. Podia ser trombetas de julgamento, de advertência, de vitória, de escatologia, mas principalmente as trombetas elas soavam um alarme de batalha contra os inimigos. Elas eram um chamado à batalha e uma indicação de julgamento. Se você comparar esse texto que nós estamos lendo aqui com Josué capítulo 6, que nós lemos hoje, você vai perceber que foi exatamente de lá que o autor de Apocalipse tirou as suas imagens. O que acontece lá em Josué 6? Queda das muralhas de Jericó. A gente ensina para nossas crianças, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Para que a gente tem que estudar Jericó? A gente tem que lembrar, meus irmãos, que aquele momento, o momento de entrada do povo na terra prometida, existe uma cidade fortificada que representa oposição contra Deus, Jericó.
certo? E o que Deus ordena então? Ele ordena uma estratégia muito curiosa, né? Que o seu povo durante 7 dias, eles deem uma volta completa, uma por dia naquela cidade. Mas no 7º dia, eles deveriam rodear 7 vezes a cidade. E ali nós temos uma figura muito interessante. 7 trombetas foram tocadas por 7 sacerdotes. E quando eles tocam a trombeta, principalmente a última trombeta, e então aquele silêncio no qual eles vinham dando aquela volta bem solene, é interrompido por gritos de guerra, e vamos avançar, Jericó será tomada. Mas meus irmãos, é muito interessante, 7 sacerdotes, agora você tem 7 anjos que estão fazendo o que em Apocalipse? Agindo como sacerdotes, com suas trombetas, anunciando o julgamento de Deus. E para você não achar que é coincidência, porque não é, mas lá em Josué, você tem uma arca da aliança que está caminhando com o povo. Aqui em Apocalipse, novamente, você vai ter uma arca da aliança representada no templo celestial de Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Tá? Curiosamente lá, eles estavam andando em silêncio e interrompem o silêncio com trombeta. O que aconteceu aqui no início do capítulo 8? Silêncio, de repente, pum, trombeta. Meus irmãos, então, preste atenção, essas trombetas tocadas em Jericó são as advertências de que a batalha está acontecendo, a vitória está chegando, mas principalmente o julgamento sobre aqueles ímpios será derramado. Literalmente as muralhas desmoronarão. Meus irmãos, o nosso Deus tem esse hábito nas Escrituras de alertar que o juízo está chegando. Tá? E veja, é curioso que ele fale aqui de militarismo, né, de guerra, porque quem é militar, não é o meu caso, mas quem é militar, ou tem amigo militar, ou já foi militar, e dorme no exército, vai acordar todo dia de manhã com o famoso toque da alvorada, ou toque de alvorada. Você sabe, quem é militar sabe o que eu estou falando. Todo dia, às 6 horas da manhã, no quartel, um soldado que é escolhido lá, né, e certamente vai ser muito xingado pelos seus colegas, ele tem que pegar uma corneta, né, e faz o que? Faz o toque da alvorada, e todo mundo tem que fazer o que? Os soldados tem que levantar, tem que estar pronto para iniciar suas obrigações. Isso, gente, essa é a versão leve, tá? Isso quando não é o treinamento para ficar acordado a madrugada toda, tá? Quando o comandante decide não deixar ninguém dormir durante longas vigílias da madrugada. Está lá o cabra, né, no posto dele, está lá, começa a pescar. Aí, pé! Assustou aí? Era para assustar mesmo, tá? Ele está lá, pé! Não deixa. Pensa que um colega, você já tentou dormir e alguém não deixa? Fica do seu lado, Já imaginou isso? Meus irmãos, por que o soldado não pode dormir? Eu espero que seja autoexplicativo para você. Porque ele está em ponto de batalha. Gente, quando a guerra chega, ela não é tolerante com o sono de ninguém, não. Só mais 5 minutinhos, depois eu mato alguém aí. Não é assim que funciona não, gente. Você precisa estar pronto, em nome do seu país, em nome da sua nação, para guerra. Veja, meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é que essas trombetas são os alarmes de advertência de Deus para este mundo. Deus, com esse alarme, que não é igual ao seu alarme que você não quer acordar de manhã, que você aperta um botão e ele para, não. Deus insiste. Deus, com a sua palavra, está proclamando em alta voz sobre o que está para acontecer, o que está acontecendo ao longo da história. Meus irmãos, quantos alarmes Deus usa conosco, não é verdade? Para começar a sua palavra, não é? Hoje à noite, o que eu estou fazendo aqui, meus irmãos? Você poderia dizer que eu estou pregando para você, mas vamos colocar nos termos apocalípticos. Eu estou com a minha trombeta aqui, a palavra de Deus, falando, pé, ouve o que Deus está tentando falar com você, pé. E Deus está tentando acordar a gente, meus irmãos, do nosso sono espiritual para que estejamos alertas, mas para que esse mundo também esteja alerta. Deus faz isso o tempo inteiro. Além de usar a sua palavra com trombeta, Ele usa pessoas que são pequenas trombetinhas de Deus para nos manter acordados. Gente, Deus coloca na nossa vida um pai, uma mãe, um irmão, um colega de trabalho, que nos traz conselhos e palavras que visam acordar a gente, chacoalhar. Às vezes você está ali naquele marasmo do mundão, naquela malemolência, e vem alguém, pé, fala com você, rapaz, olha o que você vai fazer, olha a decisão que você está tomando. É assim que você fala com seu pai? Esse é o pecado que você vai cometer? Essa é a decisão de vida que você toma?
Deus é tão misericordioso, meus irmãos, e nos ama tanto que Ele não vai deixar a gente dormir. Ele não vai. Deus nos ama, esse é o amor dele. Ele está alertando a igreja, mantendo o seu povo acordado, mas certamente alertando esse mundo também. Alertando o mundo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, são trombetas que alertam e preparam o seu povo para a guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Tem a armadura de Cristo, tem capacete da salvação, tem couraça da justiça, tem escudo da fé, tem espada do Espírito. É com você que eu estou falando, meu irmão. É com você, minha irmã. Então acordemos para a trombeta de alerta de Deus. Esse era o nosso primeiro ponto. Mas veja que agora essas trombetas também vão ter, em segundo lugar, a função de endurecer e humilhar. Tá? O primeiro ponto é alertar e preparar. Segundo ponto é endurecer e humilhar. Para a gente entender isso, a gente tem que fazer aqui um panorama, tá? Dessas trombetas, das características dessas 4 trombetas que eu estou pregando hoje. O reverendo Quaresma depois vai pregar nas outras 3 trombetas. Mas, meus irmãos, a gente precisa ver aqui a mesma coisa, um uso consistente de linguagem simbólica em todo o livro de Apocalipse. Nesse texto, assim como nos outros, a linguagem ela é de natureza metafórica. Aqui no grego, por exemplo, a preposição como, ela aparece o tempo inteiro. Às vezes ela não aparece no português, mas ela está no grego. Significa que nós não devemos interpretar literalmente elementos como, tá aí, né, saraiva e fogo misturado com sangue, né? Você vê lá no versículo 7. Você não deve interpretar uma montanha ardendo em chamas atirada ao mar, como o Everest pegando fogo e pulando no mar. Não é isso, tá? Ou uma estrela chamada Absinto caindo do céu. Eu lembro, eu vou só fazer esse comentário. Quando eu era um pouquinho mais dispensacionalista, e eu estava estudando essas coisas quando eu era mais novo, eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela tinha essa ideia de se proteger das estrelas que caíam do céu. Verdade, tá? E aí ela julgava que Israel iria programar um lugar que seria uma espécie de abrigo nuclear para a gente não morrer com a estrela que caísse do céu. Interpretou errado, não é assim, meus irmãos, tá? Escurecimento do sol, luas, estrelas, não, meus irmãos, são linguagens figurativas e simbólicas consistentes com todo o restante da linguagem do Apocalipse, tá? Então vamos explicar isso um pouco mais. Primeiro eu quero chamar a atenção, meus irmãos, que essas pragas das primeiras 4 trombetas, elas atingem representativamente as 4 partes da criação. Olha que interessante, vai só passando comigo. No versículo 7, olha aí, olha na Bíblia. Saraiva e fogo de mistura estão sendo atirados à terra. Está vendo aí? Vai danificar depois as árvores, está no versículo 7. Toda a erva verde. Depois nos versículos 8 e 9, essa montanha de fogo é atirada no mar. E ela vai matar toda a vida marinha, as embarcações. Depois no versículo 10 e 11... esse absinto, essa coisa amarga, vai amargar o quê? Os rios, as fontes de água doce, certo? E depois, no versículo 12, sol, lua e estrelas representam o céu. Então você está vendo que todas as áreas da criação estão sendo afetadas por isso? Então tem um elemento simbólico aí, eu já vou explicar mais no terceiro ponto. Mas eu quero fazer uma observação para vocês. Quem está esperto aí na leitura do texto, notou uma similaridade entre o que a gente acabou de ler aí agora e as pragas do Egito. Está na cara, certo? Inclusive esses dias eu encontrei um grupinho de crianças, estava fazendo uma gincaninha ali com elas para ver quem é que lembrava das 10 pragas do Egito de cabeça, né? Uma delas conseguiu falar todas, e você consegue falar todas as 10 pragas do Egito? Ó, que interessante, meus irmãos. Veja que essa primeira trombeta aí do versículo 7, saraiva, fogo e sangue, corresponde a chuva de pedras e fogo, lá das 10 pragas, Êxodo capítulo 9, versículo 22. A segunda e a terceira trombeta aí, que é o envenenamento do mar e das águas, corresponde à praga do rio, qual rio lá? Nilo. Lembra do rio Nilo, que se tornou em sangue. A quarta praga aqui, a praga da escuridão, corresponde a qual lá? A das trevas, lembra? Da escuridão, que eles não conseguiam ver nada na frente deles. E aqui a quinta trombeta, que eu não estou nem pregando hoje, mas ela fala de gafanhotos, corresponde aos gafanhotos, fácil assim, né? Então, meus irmãos, vejam o que está acontecendo. Para nós entendermos o significado teológico do que está acontecendo em Apocalipse, eu preciso de Êxodo, eu preciso da teologia do que Deus estava fazendo lá. Aquelas 10 pragas não foram acontecimentos, calamidades aleatórias. Deus levanta um homem chamado Moisés.
um libertador, ainda que fosse um fugitivo ali, mas um homem que nessa aliança com Deus voltaria ao Egito para dizer a Faraó: Deus disse, deixa meu povo ir, o eu sou, Yahvé, o Deus da aliança. Quando Moisés chega lá com o seu cajadinho, esse Deus não somente transforma o cajado em cobra, mas manda pragas sobre o Egito, praga atrás de praga, praga atrás de praga. E aquelas pragas, meus irmãos, elas vão atacando diretamente aquilo que os egípcios consideravam como divindades. Presta atenção, o rio Nilo para o Egito era uma divindade, uma divindade que representava fertilidade da terra, a abundância. Deus vai lá e pum, o Nilo é sangue agora. O sol, por exemplo, era uma divindade para os egípcios. Então Deus manda agora uma escuridão. E o sol é abafado na sua glória. Vocês percebem, meus irmãos, as pragas egípcias estavam punindo a idolatria daquele povo. Para cada deus egípcio que eles tinham, cada deus estava sendo julgado. E aqueles egípcios estavam sendo julgados pela perseguição deles e a opressão contra os hebreus. Então perceba só, estou falando algo aqui que talvez para alguns seja novo. Esses sinais, eles não tinham uma intenção apenas de coagir Faraó a libertar Israel, mas eles funcionavam para demonstrar a onipotência e a supremacia incomparável de Yahvé em relação aos deuses egípcios. E aqui vem uma coisinha engraçada, né? Porque se fosse para Faraó libertar mesmo, uma praga só já bastava, né? Mas não é o que acontece. Vem uma praga e ele fica duro. Vem a segunda praga, ele treme, mas fica duro. Terceira praga, duro. Quarta. O padrão lá é muito engraçado. Veja, eu estou tentando dizer o seguinte para vocês, meus irmãos. Na nossa vida a gente pensa que é o seguinte: quando Deus manda um problema, é para amolecer a gente. Não é? Você pensa assim, vai vir uma dificuldade, agora o cabra vai acordar, vai tremer ali, e ele vai largar dessa soberba dele. Mas com Faraó aconteceu exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Meus irmãos, isso não parece diferir um pouco da teologia que a gente tem? Como assim Deus manda calamidade para endurecer? Né? Às vezes, eu não sei se você já passou por essa experiência, que você vai lá e prega o evangelho e a pessoa fica ainda mais dura. Para o pessoal aí que é bom de cozinha, tá? Você lembra como é que a maisena é feita? Mesmo que você nunca tenha mexido com isso na cozinha, talvez experimente escolar aí, né? Mas como é que a maisena é feita? Você pega lá a vasilha, né? Pode colocar um jornal para ficar limpinho e coloca amido de milho dentro dela. Aí depois o que você vai fazer lá no experimento? Vai colocando água lentamente, né? Até que todo o pó do amido ali fique umedecido. Mas curiosamente, quanto mais água você vai adicionando, mais vai aumentando a consistência, a viscosidade e a dureza daquele líquido. Ou seja, em vez de amolecer com mais água, ele vai o quê? Vai endurecendo. Mais água e vai endurecendo. Meus irmãos, às vezes, você vai lá pregar o evangelho para alguém, e você está lá, né, pregando a água da vida para enxurrar o deserto da vida do miserável. Prega, vai lá. E acontece exatamente o oposto do que você queria. Em vez da pessoa amolecer, ai, que maravilha, creio em Deus. É o oposto, né? Ela fica mais dura, mais resistente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso também é contemplado na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tanto serve para amolecer e quebrantar aqueles que Deus deseja fazer isso, quanto serve para endurecer os rebeldes e ímpios. Meus irmãos, reverendo Quaresma explicou hoje pela manhã que a ira de Deus como atributo, ela tem essa propriedade, esse efeito reverso. Muitas vezes, meus irmãos, em vez de Deus refrear o mal, Ele decide revelar sua ira contra a impiedade dos homens, suspendendo a sua graça comum e permitindo que o coração dos ímpios siga no rumo deles. Da onde a gente tira aquele ditadinho infame que eu já falei outras vezes, né? As pessoas hoje, siga o teu coração. Aí você fala, siga o teu coração, rumo ao inferno. Meus irmãos, o propósito das pragas era que Yahvé fosse
glorificado. Presta atenção, o propósito inicial das pragas do Egito não era a conversão dos egípcios. Não era, ainda que alguns pudessem se converter. Mas o propósito inicial era um prenúncio tipológico ou profético dos julgamentos de Deus contra os incrédulos. Contra os incrédulos. Então, meus irmãos, aqui vem uma aplicação para nós. Julgo que a maioria de nós aqui não somos incrédulos. Então, por que de vez em quando esse evangelho acaba endurecendo o nosso coração? Meus irmãos, o nosso pecado ele é meio safado, né? Outro dia um irmão estava compartilhando comigo, como é que é o nosso coração? Ele estava compartilhando que ele chegou numa rodinha e as pessoas estavam conversando sobre algum livro de teologia, alguma doutrina, que ele não sabia o livro qual que era, e ali o pessoal estava empolgado, vibrando, falando, que legal, não sei o quê, e ele não estava entendendo nada. E aí, de repente, em vez de entrar na conversa, ele começou a ficar com raiva. Ele começou a ficar com raiva do pessoal ali. Aí o pessoal depois veio falar com ele, não queria saber, não quer saber esse livro, tem raiva de quem leu esse livro, não quer saber. Raiva. Meus irmãos, é curioso como às vezes coisas que deveriam abençoar o nosso coração e nos levar a aprender mais, geram inveja, raiva. Quando a gente não doma o nosso coração, a alegria de Deus, que parece que está na vida dos outros, em vez de me alegrar porque o outro está se alegrando, eu fico com inveja, fico com raiva dele. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque mesmo sendo crentes, nós podemos nos permitir endurecer pela alegria do Senhor na vida de outras pessoas, pela bondade do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. Nós podemos acabar nos endurecendo, por exemplo, quando a vontade de Deus é contrária à nossa vontade. Quando Deus quer fazer a coisa de um jeito na minha vida, eu falo, não, eu não aceito não, comigo não vai ser assim não. Só aceito, Deus já ouvi essa muitas vezes, só aceita nada, rapaz, você não tem, Deus faz, você aceita, não tem que ficar só aceito. Mas aí começa, né, a barganha, a negociação, Não é assim não, meus irmãos, não é assim não. A gente tem que ter muito cuidado, para que nós acabamos não sofrendo de raspão o julgamento que está caindo sobre a cabeça dos filhos da desobediência, dos filhos da ira, por causa da indolência do velho homem em nosso coração. Então essas trombetas, meus irmãos, elas servem para endurecer o ímpio, mas humilhar a gente também. Humilhar a gente. Nós estamos aprendendo a observar o jeito de Deus fazer as coisas no mundo, e ai de nós, se nós não nos sujeitarmos à vontade de Deus em tudo isso. Porque o que vai ficar claro, e esse é meu último ponto, é que as trombetas, além de endurecer alguns, as trombetas, além de anunciar o julgamento vindouro, mas elas também têm o efeito, de fato, de punir e gerar purificação nesse mundo afora. E aqui, novamente, eu faço um outro panorama, apontando algumas características dessas 4 trombetas. Peço que você preste bastante atenção, para você perceber, agora, mais especificamente, como essas trombetas se aplicam a nós. Veja, meus irmãos, no versículo 7 a gente tem a primeira trombeta. Não tira o dedo aí da Bíblia, não, tá? É uma trombeta que vai anunciar saraiva e fogo misturado com sangue. Vamos lá, fogo, meus irmãos. Fogo aqui é figurativo, tá? Não é chuva de fogo de verdade. Fogo em Apocalipse sempre significa julgamento, sempre. Esse primeiro fogo aparece na presença de Deus, na sua santidade, desde o capítulo 5, e agora parece que esse fogo da presença de Deus sai da presença de Deus para ir executando o julgamento no mundo, tá? Mas é curioso, o que essa chuva de granizo, de fogo misturado com sangue vai atingir? A terra com as suas árvores e as suas ervas, no versículo 7. Ou seja, meus irmãos, o que está sendo afetado são os suprimentos de comida e recursos biológicos. Essa é a representação aqui. Ou seja, Deus está mandando uma fome, uma privação de recursos. Veja, isso é confirmado pela mesma profecia lá em Ezequiel, capítulo 4 e capítulo 5, quando Deus fala que ele vai fazer um julgamento vindouro sobre os desobedientes de Israel, por um incêndio que vai causar fome. Está lá, pode ler depois. Está Ezequiel 4, 9 a 17. Esse julgamento de Deus, um incêndio que vai consumir os recursos. Quando a gente chega na segunda trombeta, versículos 8 a 9, ainda está no tema de julgamento. Agora tem uma montanha pegando fogo, e ela é lançada ao mar
causando ali que o mar se torne em sangue. Meus irmãos, no Antigo Testamento, montanha era a representação das nações que se achavam tão grandes, mas seriam julgadas por Deus. Inclusive, Jeremias fala da Babilônia desse jeito, tá? Lá em Jeremias 51, ele retrata a Babilônia como uma montanha que será queimada pelo fogo. E depois, no mesmo capítulo, ele vai falar da Babilônia afundando nas águas. Então imagina, meus irmãos, que cena, né? Pelo menos figurativamente, você tem uma portentosa Babilônia, uma cidade que se gabava da sua grandeza, recursos, riquezas, artes, cultura, conhecimento geral. Ela está afundando e se afogando nas águas de Deus. E claramente, meus irmãos, a visão de Jeremias aponta para Apocalipse, porque em Apocalipse 18, 21, a Babilônia é descrita como uma pedra lançada ao mar, tá? Agora, o que acontece quando essa montanha afunda lá? O texto diz que a vida marinha começa a morrer. Os seres das águas, inclusive as embarcações, também são destruídas. Ou seja, meus irmãos, você vai ter aqui uma destruição dos alimentos marinhos, junto com os barcos que fazem a pescaria. O comércio marítimo é afetado, antecipando a destruição dessa Babilônia como uma grande fonte de comércio mundial. Aí você vai para a terceira trombeta, nos versículos 10 a 11. Agora você tem uma estrela caindo do céu e poluindo 1/3 dos rios e as nascentes das águas. Ou seja, mais fome, mais problema, tá? A estrela, geralmente em Apocalipse, ela é descrita como seres angelicais. Eles aparecem como estrelas em Apocalipse. Então é curioso que lá em Isaías 14, o texto vai nos dizer que o anjo que guardava a Babilônia, a potestade que era responsável pela Babilônia, ela é retratada como uma estrela que é lançada do céu, que cai em uma cova. Muito interessante, né? Essa tem sido uma linguagem muito análoga para Satanás, né? Quem é Satanás, de uma certa forma? Aquele que cai do seu estado de glória, no qual Deus o concebeu, e se torna um morto na sua espiritualidade, numa cova. Agora, o nome dessa estrela, dessa potestade julgadora de Deus, é absinto. Absinto, você sabe o que é absinto? Meus irmãos, absinto é aquilo que amarga as coisas, tá? A cena é muito interessante. A imagem de poluir aqui com absinto é tão forte, meus irmãos, porque é como se o texto estivesse dizendo para a gente, presta atenção. O fato dos líderes de Israel terem poluído o povo com idolatria, agora Deus é retratado como alguém que vai poluir a água deles com amargor e fazê-los beber dessa mesma água, com a amargura do sofrimento. Meus irmãos, eu nunca tomei água envenenada na minha vida. Mais perto que eu cheguei disso foi fazer um suco de caju, e em vez de colocar açúcar, eu botei sal no suco inteirinho, tá? Não recomendo para ninguém, nem para os meus piores inimigos, tá? Não é legal a defraudação, a autodefraudação que acontece naquele momento, não é bacana, tá? Mas, meus irmãos, isso não chega perto da ideia de água envenenada, bebida envenenada, que inclusive é considerado um tipo de morte bem cruel e traiçoeira, veneno. Deus literalmente está falando, vocês vão beber do seu próprio veneno. É isso que vai acontecer com vocês. E agora, a quarta trombeta é a trombeta que escurece sol, lua, estrelas, pelo menos 1/3 deles. Os próprios judeus interpretavam aquela praga do Egito de escuridão num sentido simbólico, desde lá. Uma escuridão espiritual, cultural, mental. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar essa praga das trevas? O texto vai dizer que eles não conseguiam ver um palmo na frente deles. Tamanha escuridão, você já ficou numa escuridão assim tão grande, que você não consegue ver nada. Não tem uma vela, não tem uma luzinha ligada, nada. Não tem uma estrelinha no céu. Pensa aí, só que pior. Pior. Meus irmãos, essa escuridão é uma série de julgamentos divinos que começa a mergulhar agora os homens no seu desespero, na futilidade da sua idolatria. Eles não sabem nem se proteger de onde vem o desastre. Me faz lembrar aquele filme da cegueira do Saramago, o desespero. Não sabem nem de onde vem, nem como se proteger. Precisam se esconder. Medo, terror, desesperança,
depressão, são as respostas de um mundo sem Deus, diante da falta de respostas. É tão irônico, meus irmãos. Reverendo Quaresma explicou de novo para a gente hoje de manhã. Esses homens do mundo se acham tão sábios, tão conhecedores, não é verdade? O cara acha que ele é tudo porque ele acompanha a política, porque ele sabe quais são as melhores vacinas, porque ele ouve os melhores articulistas, porque ele está seguindo os melhores podcasts, porque ele lê os melhores livros. Mas sem Deus, a sabedoria dele é uma porcaria, não serve para nada. Apenas para envaidecê-lo e lhe dar a falsa sensação de que ele pode se salvar. Você percebe, meus irmãos, o que essas trombetas estão fazendo? Elas estão justamente julgando a idolatria dos corações. Elas pegam, se você não entendeu ainda, veja, elas estão pegando aquelas coisas que as pessoas mais se apoiam para a sua subsistência: água, terra, comida. E Deus faz, Ele tira. Aquelas coisas que elas julgavam que lhes davam estabilidade, era a âncora delas. Se eu tenho meu salário no fim do mês, Deus vai lá e tira. Meus irmãos, veja, eu quero dar uma ilustração para vocês. Eu não estou afirmando com a minha ilustração que a pandemia é necessariamente um sinal desse texto que eu estou lendo. Mas, vocês perceberam o que essa pandemia está fazendo? O que foi que ela tirou das pessoas? Exatamente as coisas nas quais as pessoas mais apoiavam seus pés e falavam: estou firme, estou seguro. O que a pessoa não tem agora? Não tem liberdade, ela não anda, não tem saúde, está sem salário, ficou desempregada, perdeu os relacionamentos. E aí o que ela faz? Ela se desespera. Porque essas coisas, como o pastor Tim Keller explica no livro Deuses Falsos, essas coisas que nunca deveriam ser deuses, apenas bênçãos, mas se tornaram Deus no coração da pessoa. Mas isso é exatamente o que o ídolo faz, não é? Você aposta nele e você fala: esse ídolo vai dar retorno, mas ele não dá. E nós passamos a ver que a nossa estabilidade não pode estar naquilo que é instável. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, onde está a sua estabilidade quando Deus derrama seu julgamento? Essas pessoas estão em escuridão, e principalmente aqueles que não estão em Deus, estão numa escuridão sem volta. Meus irmãos, é um texto difícil esse. É um texto que está descrevendo todos os julgamentos de Deus no interregno entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda em Cristo Jesus. Ao longo da história da igreja, essas pragas estão sendo derramadas. Não necessariamente como calamidades naturais, de vez em quando como calamidades naturais, tá? Eu tenho que admitir isso. Por que não? Por que não certos terremotos? Por que não certos furacões? Por que não certas fomes mundiais? Por que não certas pestes? Sim, sem problema com isso. Mas não apenas isso. Calamidades espirituais, calamidades morais nos corações. Aquilo que o reverendo Quaresma novamente explicou de manhã, aquilo que os homens aplaudem e acham que é maravilha, mas na verdade é ira de Deus derramada, silenciosa. Meus irmãos, e veja, eu não estou falando só com os outros lá, eu estou falando com você. Muita gente, muitos cristãos pensam que esses eventos que acontecem na história, que nós estamos aí neutros a eles, seja teologicamente, espiritualmente, mas na verdade, meus irmãos, Apocalipse tem propósitos divinos ligados a esses eventos que são relevantes para nós, tanto para incrédulos, quanto para crédulos, para crentes. E a maneira como você responde a esses eventos é uma indicação se você tem ou não um relacionamento com Deus. Se você é alguém que está se enganando na escuridão ou está vendo com clareza. Quer ver? Eu vou fazer algumas perguntas para você sondar aí no seu coração. Será que você aceita, presta atenção, hein? Você aceita os eventos desastrosos que Deus envia como refinamento da sua fé,
para você se aproximar mais dele, caminhar com Deus, depender de Deus, ir atrás de Deus? Ou você culpa a Deus e se endurece contra ele? Dois quadros, meus irmãos. Os eventos são para todos. Como é que você responde? Você corre para Deus ou você corre de Deus? Segundo lugar, será que quando a gente reage negativamente a esses eventos devastadores, isso está indicando a escuridão espiritual em que muitas pessoas se encontram? Pseudocrentes, incrédulos que se fazem passar por crente, tem cheiro de crente, gosta das músicas do crente, mas não crê na palavra. E aí, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu cheguei a uma das maiores conclusões dos meus últimos anos quanto a essa questão da pandemia. No início da pandemia, eu lembro de uma conversa com um irmão aqui da igreja. A gente estava conversando sobre a função espiritual da pandemia. E eu lembro que eu afirmei para esse irmão, ele está até aqui hoje à noite, eu afirmei para ele e falei o seguinte: olha, para mim essa pandemia é o método de Deus de conversão em massa. Rapaz, essa pandemia vai ser aquilo que a gente precisa. Vai rolar um avivamento dentro dessa pandemia, gente. Eu estava falando, as pessoas vão se desesperar, vai faltar o emprego, vai fazer o que? Vai todo mundo correr para a igreja, certo? Vai todo mundo adorar, vai todo mundo falar assim, realmente eu desperdicei minha vida e agora está na hora de eu me voltar para as coisas de Deus. Aí veio a pandemia. E não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu, meus irmãos, foi gente que estava dentro da igreja, saindo fora da igreja. Deus limpando o terreno. Deus falando, vamos tirar fora esse joio aqui, esse crente safado com cara de crente, mas é lobo. Gente que agora vira num domingo e fala assim, que bom que eu não preciso ir para a igreja, porque era tão chato, agora eu não tenho essa obrigação. E preciso dizer porque tem que dizer. E aí fala, pastor, não estou indo para a igreja por causa da pandemia. Tá bom, mas vai para todos os lugares na pandemia. Eu não preciso fazer muita força porque tem Instagram aí mostrando a foto do povo, né? Cinema, não sei o quê. É de rir e de chorar, né, meus irmãos? Veja, meus irmãos, prestem bem atenção. Eu não estou dizendo, principalmente para o pessoal de casa que está acompanhando, que todas as pessoas que não estão vindo na igreja na pandemia são porque são ímpios, pecadores e estão rejeitando necessariamente o evangelho. Não julgo que é assim. Eu julgo que poderia acontecer sim um motivo legítimo para alguma pessoa não vir. Mas cuidado, viu, pessoal de casa? Cuidado, viu? Analisa seu coração. Isso serve para todos nós, não só para quem está em casa, não é para a gente aqui hoje à noite. Qual é o nosso coração, meus irmãos? Crentes estão reconhecendo que esse mundo é difícil e essa mensagem é dura, mas crentes, meus irmãos, crentes em Cristo Jesus, lembram que sobre toda desesperança está a esperança de Deus. Esse é o crente. E sabe por que eu posso garantir isso para você nessa noite? Porque se você quer falar de trombeta, olha para Jesus. Quem é a trombeta de Deus que veio a esse mundo para anunciar a verdade? Quem foi? Quem era o verdadeiro Josué, que vinha derrotar a verdadeira Jericó? Senão o profeta de Deus, Jesus, o mediador da aliança. Ele veio para com a sua boca proclamar. O que Jesus proclamou? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Não foi o que ele disse? Veja, o mesmo Jesus de amor que todo mundo gosta, mas ele veio para proclamar juízo. O rei está aqui. Arrependam-se. Muitos o ouviram, muitos o rejeitaram. Assim como João Batista, muita gente ouviu, muita gente endureceu. Muita gente ouviu Jesus, muita gente endureceu. Muita gente ouviu os apóstolos, muita gente endureceu. Mas a palavra foi pregada, a trombeta foi anunciada. Meus irmãos, esse anunciador da trombeta de Deus, ele também decidiu sofrer na própria carne dele as pragas em nosso lugar. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Você acha que chuva de fogo é pesado? Você acha que escuridão é pesado? Vai olhar o que Jesus sofreu naquela cruz por amor a você, meu irmão e minha irmã. Olhe para Jesus. Aquele que anunciou a verdade de Deus estava disposto a sofrer como alvo da ira de Deus para que essas pragas não fossem derramadas na nossa cabeça. Porque se você está achando que Covid é ruim,
Dá glória a Deus porque você não estava lá naquela cruz. Ele morreu por nós. Mas, meus irmãos, diferente de qualquer um que ia só morrer, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu sobre as pragas. E aí o que ele faz agora? Ele sobe aos céus, em glória, sua ascensão. E no céu, reinando como ele está neste momento, ele está coordenando os eventos e as trombetas. Trombeta 1, trombeta 2, trombeta 3. Tudo em Jesus. Para pensar nisso. Ele cumpre todas essas partes, meus irmãos. Para que agora, ele que é a luz do mundo, seja a nossa luz no meio das trevas. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Eu estou perguntando sério, você crê nesse negócio? Eu espero que sim. Porque isso começa a responder para nós, meus irmãos, e aqui eu termino o meu sermão. A pergunta mais difícil de todas: pastor, esse mundo é uma escuridão sem tamanho e jaz no maligno. Como pode um crente viver num mundo de escuridão e ainda enxergar com toda clareza? Como? Termino contando para você a história de John Milton, tá? John Milton, escritor inglês, lá no século 17, viveu de 1608 a 1674. John Milton ficou cego, totalmente cego, aos 43 anos de idade. Mas ele não desistiu. Durante toda a infância dele, nos primeiros anos, ele absorveu um vasto conhecimento da palavra de Deus. Ele foi muito ensinado. E ele tinha lembranças de porções inteiras das Escrituras. Além de ser um homem que estudava os clássicos, o latim, os escritos gregos nas suas línguas originais. Aos 47 anos de idade, 4 anos depois de ele ter se tornado cego, já imerso na escuridão, ele começou a escrever sua obra mais épica e mais monumental, Paraíso Perdido, para quem já leu, que ele concluiu em 10 anos, e que até hoje geralmente é considerado o mais sublime e o maior poema não dramático na língua inglesa. Só para vocês terem noção, entre os literários e acadêmicos, John Milton como escritor só está atrás de Shakespeare, gente. Tá? Só para vocês entenderem. John Milton, certa feita, quando foi indagado sobre a sua condição de cegueira e o fato de ser crente, ele disse o seguinte: as sagradas escrituras me levantaram da minha escuridão perpétua, e assim Deus amplamente muniu a minha mente e consciência de olhos. Olhos. Ele disse isso para uma amiga dele lá em Atenas. John Milton, meus irmãos, ele exultou no Senhor. O seu espírito estava vivo com uma unção do alto. Ainda que a sua pele, seu corpo estivesse falhando, o seu espírito estava vendo com toda clareza. E ele disse: enquanto Deus tão ternamente provê para mim, e enquanto Ele tão graciosamente me conduz pela mão e me conduz no caminho, eu irei com Ele, visto que é seu prazer, antes, mais me alegrar do que me fazer lamentar por ser cego. Mais me alegrar do que me lamentar. Meus irmãos, crentes podem até ser cegos com esses olhos aqui, mas eles não foram chamados para andar no escuro nesse mundo. Você não foi chamado para ter um sexto sentido e ficar dando trupicão na mesa de casa. Não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser luz, meu irmão, minha irmã. Luz de Cristo. Para acender esse interruptor bem forte. Iluminar esse mundo que vaga em seus juízes com a verdade de Deus. Porque pode ser que com a luz que brilha através da sua vida, alguns egípcios, algumas Raabes, algumas Rutes venham após você. Pode ser que Deus vá fazer isso. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1. Versículo 7.
Meus irmãos, que esse seja o nosso norte, a nossa bússola. Pode ter juízo quanto for, e vai ter, mas a luz de Deus nos sustentará. Amém? Amém. Vamos orar então, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a tua luz nos sustenta, nos fortalece, nos dá graça, para nós lermos assim um texto tão difícil, Senhor, um texto tão pesado na sua teologia, mas ao mesmo tempo um texto que traz a esperança daquele Deus que preservou os israelitas no meio do Egito. Sim, o juízo estava caindo naquele Egito, mas todos os hebreus que estavam na terra de Gósen, protegidos pela unção do Espírito Santo de Deus, foram selados, guardados, munidos, e saíram daquele Egito. Mesmo quando o faraó mudou de opinião, Deus lhes deu a opção de atravessar o Mar Vermelho, de serem alimentados no deserto, de comerem das codornizes, do maná, de terem uma tocha guiando de dia e de noite. Senhor, Tu és a nossa luz, e na Tua luz está a luz do mundo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a proclamar essa verdade a tantos. Que na nossa vida prática, pessoal, haja luz, Senhor. A Tua luz criacional brilhe em nós. Que nós possamos iluminar por meio de honrar os Teus mandamentos, de cumprir a Tua lei, de honrar o nosso próximo e os nossos superiores, de cumprir toda a lei de Deus, não tomando o Seu nome em vão, guardando o Teu dia santo, adorando somente a Deus e não os ídolos desse mundo, não odiando nossos irmãos, mantendo nossa fidelidade e o nosso bom testemunho com os lábios, em vez de fofocar e de falar mentiras. Senhor, ajuda-nos a brilhar essa luz, Senhor, para que o mundo Te conheça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nessa noite tanto nos encoraja, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos